Olá a todos, me chamo Matheus Luiz, sou aluno da Universidade Federal da Bahia, da UFBA, e hoje eu vou apresentar um trabalho para vocês da matéria de Projeto de Circuitos Lógicos, ministrada pelo professor Luciano Rebouças. Esse trabalho final, ele consiste em montar um computador simulado utilizando o software Logisim. É, e basicamente nós temos que seguir um roteiro, né, algumas regras, né, para montar esse computador. Por exemplo, esse computador ele tem que possuir 14 funções, né? Executar 14 operações, como igual, menor igual, maior igual, o jump, multiplicação, adição, subtração, copiar registrador, copiar acumulador, ler a memória RAM, armazenar na memória RAM e encerrar o programa, né? O HDT aqui, o root. Bem, eu vou começar mostrando para vocês o PC. Eu vou mostrar um pouquinho de como eu fiz, né? É o cada subcircuito. Eu vou começar aqui pelo PC, que é o nosso computador de programa. Ele é como se fosse uma espécie de registrador de controle, né? O nosso computador de programa, a cada pulso de clock, vai pegar o valor daqui, jogar aqui, e ele depende de uma função específica, que é o jump. Para o jump passar aqui e ser ativado, né? Eu utilizei um comparador para comparar a saída do nosso RA. O nosso RA, ele é o registrador acumulador. Ele registra todos os resultados lá da ULA. Eu vou explicar um pouco mais eu vou explicar mais na frente cada cada parte disso aqui, né? O que seria o acumulador, o que seria a ULA. Então, vamos focar aqui só no PC, né? Para o jump ser ativado aqui no contador de programa, a saída lá do acumulador tem que ser igual a 1. Né? Vocês podem ver aqui que eu usei um comparador, comparando a saída do acumulador com o valor 1 aqui. Se for 1, eu usei um buff controlador, um buff controlado. Se for 1, o jump passa, vai ser ativado. Caso não, ele não vai passar. Né? Continuando, a saída do nosso computador ela vai para a nossa memória de programa, a nossa ROM. A nossa memória de programa ela possui 5 bits de endereçamento. Também temos a memória RAM, que é a nossa memória de dados, né? A nossa memória de dados do programa. Ela possui 2 bits de endereçamento. Ambas nossas memórias elas possuem também 8 bits para armazenar, né? Para armazenar dados. Deixando bem claro que existem várias diferenças, né, entre a memória RAM e a memória ROM. Por exemplo, a nossa memória RAM ela é um tipo de memória volátil, né? Ou seja, ela perde os seus dados, né, após o desligamento da alimentação. É diferente da nossa memória ROM. Nossa memória de programa ela não perde os dados após o desligamento da alimentação do circuito, né? Ela é uma memória não volátil, um tipo de memória não volátil. Assim, essa é só uma diferença entre elas, né? Só para vocês saberem que existem diferenças entre a memória de dados, a memória RAM, e a memória de programa, né? A memória ROM. No caso aqui, a semelhança entre elas é que elas possuem 8 bits para armazenar, no caso, mas o endereçamento é diferente. Né? Continuando, a nossa saída da ROM ela vai para o nosso registrador de instrução. O nosso registrador de instrução ele vai ser muito importante. Como vocês podem ver, o registrador de instrução ele vai registrar, né, o próprio nome já diz. A cada pulso de clock ele vai pegar o valor que está aqui e registrar e vai dividir esse valor em 3 partes. Os 4 primeiros bits desse número aqui, os 4 bits mais importantes, mais significativos, vai ser a nossa instrução. Eles vão significar a nossa instrução. Os 2 bits seguintes a ele vai ser o meu RX, o meu S2. Eu escolhi ele como o endereço do registrador. E os 2 bits menos significativos, os 2 últimos, vai ser o meu S1, o meu RY. Eu escolhi ele como o endereço da memória de dados. Mas voltando para a parte da instrução. Essa parte vai ser muito importante, né? Essa instrução aqui, nós vamos pegar ela. Como vocês podem ver, ela sai do registrador de instrução e ela vai entrar no decodificador de instrução, pois nós precisamos saber qual função vai estar ativa em um determinado momento.
O nosso decodificador de instrução, eu utilizei... Foi bem simples para construir, de fato. Eu utilizei comparadores, né? Como vocês podem ver, eu fui comparando cada operação com um certo valor. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí aqui o A é 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque, se vocês notarem aqui, né? Cada operação tem um código. O de igual é 2, o de menor é 3, o maior é 4, o menor igual é 5, o maior igual é 6, o jump é 7, multiplicação é 8, adição é 9, subtração é o A, copiar registrador é o B, copiar acumulador é o C, ler a RAM é D, armazenar na RAM é o E encerrar o programa é o F. Então vocês podem ver aqui que tem cada uma delas aqui. Aí a instrução vai entrar aqui nesse decodificador. E um desses comparadores vai acabar sendo igual o valor, né? E ele vai sair aqui, né? Como 1, né? Indicando que ele foi igual, né? Continuando. Esse S1 aqui e esse S2 são endereços. Eles vão ser muito importantes para várias coisas do nosso computador. Por exemplo, no nosso banco de registradores, o banco de registradores, já adiantando um pouquinho, né? Ele vai ser um auxílio à nossa ULA, né? Eu vou explicar mais pra frente o que é a ULA, vou explicar com mais detalhes, né? Mais pra frente essa parte. Mas voltando aos endereços, como vocês podem ver aqui, o S1 e o S2, o S1 é o RY e o S2 é o RX. Eles vão ser muito importantes para sabermos qual registrador vai estar ativo para receber o dado, o valor, no caso aqui que eu coloquei o nome no túnel. E também para depois decodificar o valor do registrador, né? Eu vou mostrar para vocês também essa parte. Mas voltando aqui, o S2, que é o meu RX, eu escolhi como endereço de registrador. Ou seja, eu vou pegar esse S2 e vou decodificar ele para saber qual registrador ele está interessando, né? Qual registrador vai estar apto a receber o valor naquele momento. O RY eu escolhi como o endereço da memória de dados. Mais pra frente também eu vou mostrar essa parte. Mas voltando aqui, essa parte de valor, né, vai depender de qual função vai estar ativa. Né? Se vai ser o read memory, ler na memória de dados, ler na memória RAM. Então vai pegar a saída da memória RAM e vai ser o valor que vai ser registrado em um desses registradores, que vai depender do nosso endereço de registrador, que é o RX, o S2. Qual registrador vai estar ativo no momento, né? Se tiver ativo o MOVIA também, ele vai pegar a saída do acumulador, do registrador acumulador. Vou explicar também mais pra frente que o registrador acumulador está ligado com a ULA. Vou explicar mais pra frente com cuidado essa parte. Se o MOVIA estiver ativo no momento, então vai sair o valor do acumulador para um desses registradores. Ou se tiver ativo o move, ele vai copiar o valor de um registrador RY aqui e jogar em um registrador, né? Eu usei eu usei o buff controlado, né? Se tiver ativo aqui, ele passa o valor. Se não tiver ativo, ele não vai passar esse valor aqui, né? Como vocês podem ver. Continuando. O decodificador de registrador foi para... Aqui, ó. Temos os endereços RX e RY. E nós precisamos descobrir qual vai ser o valor do registrador de fato, né? Qual vai ser o valor do RY, qual vai ser o valor do RX de fato. Como vocês podem ver aqui, ó, temos as saídas dos registradores. A saída do registrador 0, a saída do registrador 1, a saída do registrador 2, a saída do R3. E nós vamos decodificá-lo com os endereços que nós temos em mão, né? Eu quero saber o valor do registrador RY de fato. Eu vou pegar o endereço lá de RY, né, o que é o S1, e usar multiplexadores para saber qual vai ser o valor de fato. Né, para saber o RX é a mesma coisa. Esse SRX e esse RY vão ser muito importantes para várias coisas no computador também. Como vocês podem ver, o nosso SRX, ele vai, os cinco primeiros bits dele vai para o contador de programa. Né? Eu usei aqui um splitter, né? um distribuidor, para pegar os 5 bits mais significativos dele
que vai ser o nosso valor do contador de programa, que vai entrar lá no contador de programa. Vocês podem ver aqui, ó, o valor que entra no contador de programa vem desse SRX. E o nosso SRX e SRY também vão para a ULA, né? Agora chegou a parte muito importante, a ULA. É a nossa unidade lógica e aritmética. Também pode ser ALU, né? Vocês podem ver, ou ULA, né? A abreviação. A nossa ULA, ela vai ser muito, mas muito importante por fazer as principais operações do nosso computador, né? As operações como o próprio nome diz, de aritmética e também as operações de comparação. Nesse caso aqui, na minha ULA, eu tenho 8 operações. Eu tenho 3 que são de aritmética de fato, que é a soma, subtração e multiplicação. E tenho 5 que são de comparação, que é de igual, de menor, maior, menor igual e maior igual. Deixa eu explicar essa parte aqui como eu fiz, né? Ó, para o valor, né, de pelo menos uma dessas operações passar aqui, precisa que uma das operações, né, do nosso computador esteja ativada. A operação de adição esteja ativada, ou a operação de subtração, ou então a operação de multiplicação. Eu usei aqui porta O, né, para controlar isso, e também usei um buff controlado, né. Se não tiver nenhuma, não vai passar nada. Caso tiver pelo menos uma, passa o valor que vai sair no nosso resultado. A de comparação, né, essas aqui eu usei basicamente a mesma ideia, só que aqui do de menor igual e maior igual eu usei porta O, né, para pegar essas duas saídas aqui. Mas o restante é igual a parte de cima, exceto na saída do valor aqui, né. A saída do nosso valor aqui, como vocês podem ver, temos tipos diferentes de operações. Como eu falei, temos operações de aritmética, que são 3, e temos operações de comparação. As nossas operações aritméticas vai sair um número de 8 bits, de fato, né? Como vocês podem ver, SRX e SRY possuem 8 bits. Vai ter a operação aqui e vai sair 8 bits, né? Se for uma dessas 3 operações aqui. Agora, na de comparação, é verdadeiro ou falso, né? Porque é o comparador. Ou ele vai sair verdadeiro ou vai sair falso. Então, vamos ter um bit, né? Um bit no caso. Aí no caso aqui eu tive que usar um seletor, né? Para pegar um bit e sair 8. Mas o restante é a mesma ideia, né? Usei outra porta O aqui para usar o buff controlado, né? Se tiver ok, vai passar o valor. Se não tiver, não passa, né? Pro resultado. É a mesma coisa aqui da... O restante é igual. Esse resultado aqui da nossa ULA, ele sempre vai pro nosso RA. O nosso RA é o nosso registrador acumulador. Como vocês podem ver aqui, ó, é a saída da ULA, o resultado. Ele vai para o nosso registrador acumulador, aqui, ó, o RA. O nosso registrador acumulador vai, como o próprio nome diz, registrar, apenas isso. Ele vai registrar o resultado de todas as operações que aconteceram no computador, né? A cada pulso de clock aqui, ele vai pegar e vai registrar o valor aqui, né? Na saída dele. Continuando aqui na parte dos endereços ainda, né? Ó, continuando na parte de endereços, né? Vocês se lembram que o S1 do registrador de instrução eu escolhi como o endereço da memória de dados, ou seja, ele vai ser o endereço da minha RAM, da minha memória RAM. Aqui eu vou mostrar para vocês. E ele vai ser muito importante para podermos realizar alguns tipos de operações aqui, né, para o computador funcionar de fato, né? Por exemplo, nesse trabalho foi proposto a nós a calcularmos o fatorial de um número n, né? Eu escolhi aqui o fatorial de 3, né? Vocês podem ver que o nosso endereço da memória RAM vai ser muito importante para identificar a posição, né, do que está aqui na RAM. Por exemplo, aqui a posição 0, a posição 1, 2, 3. Vai ser muito importante para isso. E a nossa memória ROM, ela vai armazenar as funções do computador, né, as funções que eu colocar aqui. No meu caso, eu coloquei essa sequência aqui. Eu coloquei aqui a D0.
Ou seja, ele vai ler a posição 0, que está aqui na RAM, e vai jogar no registrador 0. Coloquei a D5, ele vai ler a posição 1, que está aqui na RAM, e vai jogar no registrador 1. Coloquei a função DA, ele vai ler a posição 3, que está aqui na RAM, e jogar no... ou a posição 2, que está aqui na RAM, e jogar no registrador 2. Aí aqui a função 81, ele vai multiplicar o registrador 0, o valor que está no registrador 0, com o valor que está no registrador 1. Aí, seguindo aqui, a C4, ele vai pegar... Você lembra que eu falei para vocês que o resultado de todas as operações vai para... que sai aqui da ULA, vai para o acumulador, né? A C4, ele vai pegar o que está lá no registrador acumulador e jogar no R0 novamente. Aí, a 86, ele vai pegar o que está no R0 e multiplicar com o que está no R2. E aí, o resultado novamente dessa operação que está no acumulador vai ser copiado para o R0 novamente, aqui C4. E para finalizar, o valor que está nesse... aqui, o E7, é o valor que está no R0. Eu vou jogar aqui na posição 3 da RAM. E o FF é para encerrar o programa, né? O HLT.